E me chama a atenção, Adriano, porque quando você fala sobre o suicídio de militares do Exército, eu recebi ontem algumas denúncias que eu vou investigar através de matéria. Aqui no estado onde eu moro, no Rio Grande do Sul, nós tivemos nos últimos 10 dias o suicídio de pelo menos 3 policiais. E um deles gravou um áudio muito grave assim, sobre o atendimento da estrutura psicológica da Polícia Militar, que foi talvez até um gatilho para o cometimento desse suicídio. É algo que eu estou investigando. Não posso trazer muito mais detalhe, mas vai na linha do que você está falando. Nós temos as forças operacionais militares do Brasil, de todas as ordens, com uma desumanização e uma desconstituição do sujeito que tem trazido uma violência enorme na inflexão de criar os violentadores a partir das suas forças e ser o violentador desses caras. Então, muito grave, a sua denúncia ela é fundamental. Quando é que você foi preso? Mês e ano e de quando a quando que você ficou nessa condição, Adriano? Não, cara, eu comecei a despontar na internet de uma forma muito inusitada, por quê? Eu venho sofrendo violações de prerrogativa reiteradas, né? A Marinha do Brasil, ela é a mais gravosa nisso, né? Porque ela quer reter o telefone do advogado, ela quer reter os notebooks, eles têm umas ordens internas, né? Ordens que são infralegais, né? que estão no contexto interno da Marinha do Brasil. Então, quando você pergunta para eles, vem cá, por que vocês têm que reter meu equipamento? Não, porque a Marinha determina assim. Ora, a Marinha é um mundo paralelo? A Marinha está acima da Constituição Federal? A Marinha vive num mundo diferente das pessoas do senso comum? Né? Então, eu vim sofrendo isso reiteradamente durante um bom tempo. Eu não cedia, né, as pressões de dar meu celular, chamava prerrogativa. Várias vezes acionei prerrogativas, delegados de prerrogativas fizeram intervenção, relatórios e tal, até que um dia eu fui numa determinada OM, né, e quando cheguei lá fui recebido por duas comandantes, né, e aí no sol de 40 graus, Rio de Janeiro, eu parlamentado com o meu paletó, com a minha gravata, né, no exercício da minha função, estava defendendo um paciente, um cliente que era paciente psiquiátrico, que tinha tentado suicídio naquela semana, estava internado, né? Olha a gravidade dos fatos, né? Eu estou falando isso por quê? Porque eles distorcem fatos, eles pervertem o direito, pervertem a justiça e querem criminalizar a pessoa desse advogado ou de qualquer outro que tome atitudes normais. Então, muitos se acovardam. Mas aí eu parafraseio Heráclito Sobral Pinto, que disse que a advocacia não é profissão para covardes. Então, não vai haver covardia por parte desse advogado. Nesse contexto, ao adentrar a OM com mais 2 colegas advogados, eu passei da recepção. Quando eu cheguei ali na frente da sala de Estado, onde ficam os militares de serviço, essa comandante da assessoria jurídica veio me receber e ela já veio num tom, né, arrogante, num tom muito áspero, e ela disse, pois não, doutor. Aí eu falei assim, pois não? Como assim, comandante? A senhora vai me atender aqui? Ela é aqui sim, porque eu acabei de sair de uma reunião e para te atender. Eu falei, não, aqui a senhora não vai me atender só de 40 graus ou de paletó, né? Ela falou, então eu vou te atender na sala de Estado. A sala de Estado é cercada por militares que estão de serviço ali, fazem um serviço de cabo de dia, de sargento da guarda e etc. Como que eu vou tratar de assunto sensível no ambiente daquele ali? E aí eu insisti, né? Quando eu vi que violou minha prerrogativa, eu peguei o celular e comecei a gravar. E ela começou a enfatizar, né, o artigo 147 do Código Penal Militar, que eu não podia gravar e tal. Eu falei, eu estou gravando uma prerrogativa, esse artigo 147 no qual me enquadraram, né? Segundo dizem os especialistas, não vou nem falar eu, os especialistas, os meus advogados, é um artigo que fala sobre a segurança externa do país. Então, veja o nível do enquadramento da prisão que tive, né? Fui enquadrado no artigo 147 do Código Penal Militar, que tem lá na sua epígrafe fazer gravação, fazer filmagem ou desenho, uma lei de 1969, que diz que é um atentado contra a segurança externa do país. Então, veja aí o malabarismo jurídico que foi feito para me prender, né? E, além disso, o artigo 301, né, que é desobediência, uma vez que eu estava tentando gravar o ato que eu entendo, né, e a maioria dos juristas entendem, se não a maioria, né, entendem
o ato administrativo, a Constituição vai dizer, né, que precisa ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? São os 5 elementos, dentre outros, que o ato público deve ter. Ora, dentro da Marinha, o ato é trancado, o ato é fechado, né? O ato é isolado, o ato é no tempo da ditadura. Então, tem falado isso com muita veemência. Nós não estamos nos tempos obscuros da ditadura, e foi nesse contexto que eu fiz um vídeo e lancei na internet. Quando eu lancei na internet, soou meio como uma espécie de alguém que está movido por uma indignação. A tropa começou a compartilhar aquilo nos mais diversos grupos e falou, ora, apareceu alguém para defender os interesses da gente. Então, não havia, da minha parte, nenhum ânimo, né, de filmar quem quer que seja, não havia nenhum ânimo de expor a força, não havia e nunca houve nenhum ânimo de descumprir ordem de quem quer que seja, porque eu sou alguém que anda no estrito cumprimento do dever legal, mas o que eu queria era defender os interesses do meu patrocinado e defender as minhas prerrogativas, porque quando eu defendo as prerrogativas da advocacia, quando eu defendo as minhas prerrogativas enquanto advogado, eu estou defendendo as prerrogativas da advocacia como um todo e o Estado democrático de direito. Então, as autoridades militares, elas têm que entender que elas são escravas da lei, tanto quanto eu sou, Tiago, e tanto quanto você é. Claro. Todos nós somos escravos das leis. E aí, por favor, fica à vontade. Respondendo a sua pergunta, foi nesse mesmo contexto que eu fui preso no comando do 1º Distrito Naval, depois de tentar protocolar um documento. Como eu sei que eles distorcem fatos, eles somem com documentos, eles pervertem o direito e tal, o que eu queria fazer? Pegar o equipamento celular, com a minha face, ler o documento, certificando que o protocolo está sendo feito ipsis literis com aquilo que eu estou lendo. E aí o comandante que me recebeu disse que eu não podia gravar, eu falei, então eu não vou protocolar, procura sua autoridade lá e diz que eu tenho direito, né? E aí ele ficou subindo e descendo, falou ao telefone com o delegado de prerrogativa, né, o Dr. Robson, a quem eu rendo as minhas homenagens aqui, que foi o primeiro que me deu lá o primeiro combate. O Dr. Robson tentou negociar com ele, comandante, o advogado tem direito de fazer isso por causa disso, e disso, e disso. A lei tal diz isso, lei 8.000. Tudo que eu já tinha falado, né, porque eu também sou delegado de prerrogativa da seccional Rio de Janeiro. Então, eu conheço as minhas prerrogativas, né? E aí, o comandante, provavelmente cumprindo ordem de superior, porque ele ficava subindo e descendo como se estivesse perguntando, e eles queriam o tempo todo me intimidar a não fazer aquilo que eu deveria fazer, ou seja, defender os interesses do meu patrocinado. E foi nesse contexto aí que eles queriam me tirar da OM, né? Eu fui lá fora, no pátio, num prédio tombado pelo patrimônio público, não afeta a segurança nacional, fica ali do lado do museu, do museu, acho que é o Museu do Amanhã, ali no centro do Rio de Janeiro, né? Um ponto turístico, onde todo mundo tira foto, onde todo mundo faz vídeo daquele prédio ali, pega, não tem como não pegar, né? Na própria internet tem vídeos e tem fotos aí o tempo inteiro de todo mundo, o tempo todo. O único que foi preso por fazer isso fui eu, né? E aí eu fui lá e online, né, na minha rede social, que consta aí um pouco mais de 10 ou 12 mil seguidores, o Instagram, né? Eu.Adriano Rocha, aproveito o ensejo aí para divulgar, eu.Adriano Rocha. E aí eu fiz uma selfie dizendo, olha, eu quero aqui, pelo amor de Deus, um socorro, porque estão querendo me colocar para fora, eu estou aqui desde as 15 horas, isso já era umas 18 horas mais ou menos, eu estou aqui, peço as prerrogativas que venham me ajudar e tal, e nisso vieram 2 comandantes para fazer uma abordagem, um capitão de mar e guerra e um capitão de corveta fuzileiro naval, né? O primeiro deles eu não tinha sequer tido contato ainda, o segundo já, né? Foi quem me recepcionou, faz parte da segurança ali da organização militar, e eles entraram na minha filmagem, né? Aí eu falei, pois não, comandante. Aí eles falaram, não, você sabe que não pode filmar e tal. Eu falei, eu estou aqui pedindo socorro, porque eu estou me sentindo coagido, estou me sentindo ameaçado, estou me sentindo violado nos meus direitos e por conta disso estou fazendo. Então, ali naquele momento eu parei, mandaram eu para a salinha. Quando eu cheguei na salinha, tentei negociar, né, a filmagem e tal, e quando eu vi que eu estava correndo risco, que começou a aparecer um monte de fuzileiro, eu liguei o celular e fiz uma filmagem, mandei para o delegado de prerrogativa, dizendo, aí me deram voz de prisão. Você está gravando? Aí me deram voz de prisão, eles queriam
me agarrar e colocar a mão em mim, de fato, para tomar o celular, né? Toma o celular dele. Eu falei, não vai tomar. Então, eu me senti, Tiago, eu não vivi no tempo da ditadura, né? Efetivamente. Mas o relato é muito próximo. Próximo. Mas eu conheço a história. Então, a história que eu conheço da ditadura é exatamente isso. Então, eu me senti como se estivesse lá. Eu senti que eu poderia ser um daqueles que estão sumidos hoje, que sumiram para sempre. Tá? Então, nesse contexto, eu me encurvei na cadeira ali, né? E aí isso aconteceu no dia 13 de janeiro último. Né? E foi nesse contexto que eles me deram voz de prisão, né? Você está preso? Eu perguntei, eu estou preso por quê? Qual o crime que eu cometi? E aí ninguém sabia dizer, né? Eles iam ainda ver em que crime eles iam me enquadrar, porque dizem as autoridades aí, os juristas, os grandes juristas, que foi uma prisão forjada, haja vista as denúncias que eu venho fazendo de corrupção no âmbito da Marinha, né? E vou deixar claro aqui, eu tenho mais denúncias para fazer e denúncias mais gravosas ainda, e não vão me calar. E aí, cara, nesse contexto eu fiquei 2 horas numa salinha, não deixaram eu ir ao banheiro, eu fiquei 2 horas sem ir ao banheiro, né? 2 horas sem poder ir ao banheiro, porque até o delegado primeiro chegar, até o primeiro advogado chegar, eu fiquei nessa salinha. E aí, irmão, infelizmente, eu fiz 4 vezes xixi nas calças, eu urinei 4 vezes nas calças, implorando, comandante, pelo amor de Deus, eu estou com vontade de urinar, eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir ao banheiro, e não deixaram eu ir, e eu acabei urinando nas calças, isso consta aí nos meus depoimentos, enfim.